Algumas histórias foram enterradas por um motivo, mas hoje um novo arquivo será aberto. Em cada tijolo desmoronado e tábua rangente, a casa guardava segredos, mas nenhum tão perturbador quanto o som que ela estava prestes a liberar. A mansão Blackwood. Era assim que os poucos locais que ainda se lembravam a chamavam, sempre em tons baixos, como se o próprio nome fosse uma maldição. Para Elias, era um troféu, a joia sombria na coroa de suas explorações urbanas. Ele estava parado diante dos portões, a câmera pendurada em seu pescoço pesando como uma âncora, e o tripé em sua mão parecia uma lança frágil contra a escuridão que se derramava da propriedade como uma tinta espessa. A noite de outono era amena, quase agradável, um último suspiro de calor antes do inverno. Mas o ar que emanava de dentro daqueles portões de ferro forjado era diferente. Era um frio antigo, um frio de adega, que não vinha da temperatura, mas do tempo. Um frio que se infiltrava sobre o tecido de sua jaqueta, ignorava as camadas de lã e se agarrava diretamente aos seus ossos. O rangido dos portões, quando ele os forçou, foi um protesto longo e gutural de metal contra ferrugem. Um som que cortou o silêncio da noite, como um grito de dor vindo de uma criatura há muito adormecida. O som ecoou pelo terreno coberto de mato e morreu contra a fachada imponente da casa, absorvida pela madeira podre e pela pedra úmida. Elias deu o primeiro passo para dentro, e o portão se fechou atrás dele com um baque surdo e final, como a tampa de um caixão sendo selada. O barulho o fez parar, o corpo tenso. Ele se virou, o coração dando um salto desconfortável em seu peito. Teria sido o vento? Ou o simples peso do portão desequilibrado, cedendo à gravidade? Ele disse a si mesmo que era o último. Claro que era. Apenas o peso. Não comece a se assustar agora, Elias. Você veio por isso. Ele ergueu a lanterna e o feixe de luz branca cortou a penumbra, revelando um caminho de pedras quase totalmente engolido por ervas daninhas e raízes retorcidas que pareciam veias negras pulsando no chão. A casa em si era uma monstruosidade vitoriana, uma silhueta recortada contra um céu sem estrelas, coberto por um véu de nuvens. Torres pontiagudas arranhavam as nuvens baixas e janelas quebradas, como órbitas vazias e cegas, pareciam observar sua aproximação com uma indiferença maligna. A pintura, um dia branca, agora era uma casca cinzenta e descamada, cheia de bolhas e rachaduras, revelando a madeira escura e apodrecida por baixo, como carne se desprendendo de um osso. A lenda dizia que a família Blackwood desapareceu sem deixar vestígios. Simplesmente se evaporou numa noite de inverno há mais de um século. As histórias sussurradas no bar da cidade mais próxima falavam de loucura, de um patriarca obcecado com o oculto. Mas a lenda mais persistente era outra, mais simples e mais aterrorizante. A casa chamava as pessoas, chamava pelos seus nomes. Elias, um cético por natureza e um documentarista por paixão, estava ali para desmascarar o mito ou, numa parte secreta de si que ele raramente admitia, para provar que era real. Seus passos no caminho de pedra eram os únicos sons no mundo. O som de suas botas esmagando folhas secas e galhos mortos parecia obscenamente alto na quietude. Cada estalo era uma afronta ao silêncio opressivo que pairava sobre o lugar como um sudário. O cheiro era complexo e nauseante. Terra úmida, a decomposição azeda de folhas, madeira molhada e, por baixo de tudo, um odor fraco, adocicado e rançoso, como flores esquecidas apodrecendo em um vaso com água parada. Ele chegou à varanda. As tábuas rangeram sob seu peso, cada uma emitindo uma nota diferente numa sinfonia de decadência. A porta da frente, maciça e de carvalho escuro, estava ligeiramente entreaberta, um convite sombrio para a escuridão interior. Ele empurrou. A madeira raspou contra o chão de pedra com um gemido longo e arrastado.
O ar que o atingiu de dentro da casa era ainda mais frio, mais denso, com uma qualidade tátil. Era um ar estaninado, pesado com o pó de 100 anos e as respirações esquecidas de seus antigos habitantes. Ele sentiu revestir sua língua, secar sua garganta. Acendeu a lanterna de cabeça, liberando suas mãos, e pegou a câmera. O flash estourou, iluminando o grande hall de entrada por uma fração de segundo ofuscante. A imagem ficou gravada em sua retina, uma escadaria majestosa subindo em espiral para a escuridão. Papel de parede floral rasgado em tiras longas que pendiam como pele esfolada, e um lustre de cristal, coberto por teias de aranha tão grossas que pareciam mortalhas, pendendo do teto como o esqueleto de uma criatura de vidro. Ele entrou e a porta se fechou atrás dele com um clique suave, mas definitivo. O vento de novo, ele pensou, mas a mentira soou fraca até mesmo em sua própria mente. Não havia brisa lá dentro. O ar era imóvel como o de uma tumba. Ele começou sua exploração, seus movimentos deliberados e silenciosos, tentando ser um fantasma entre os fantasmas. O feixe de sua lanterna era seu único guia, varrendo a escuridão. Na sala de estar, à esquerda, móveis cobertos por lençóis brancos pareciam uma assembleia de figuras encapuzadas, congeladas em uma conversa silenciosa. Ele puxou um dos lençóis e uma nuvem de poeira explodiu no ar, dançando no feixe de luz como esporos profanos. O cheiro de mofo o fez tossir. Por baixo, um sofá de veludo carmesim, surpreendentemente preservado, mas manchado com algo escuro e profundo, quase preto. Ele passou os dedos sobre o tecido. Estava frio e estranhamente úmido ao toque. Em uma mesa de canto, um tabuleiro de xadrez estava montado, as peças de marfim e ônix congeladas no meio de um jogo que nunca terminaria. A rainha branca estava prestes a dar o xeque-mate no rei preto. Um final interrompido. Ele continuou, cada cômodo uma cápsula do tempo, uma cena de vida abruptamente interrompida. Na sala de jantar, a longa mesa de Mágono ainda tinha pratos de porcelana e talheres de prata manchados. Um copo de cristal tombado, como se derrubado por uma mão apressada durante uma fuga. Elias tirou fotos, muitas fotos, documentando tudo. A poeira, o abandono, a tristeza palpável do lugar. Mas enquanto trabalhava, uma sensação começou a se instalar em sua nuca. A sensação de não estar sozinho. Era um arrepio clássico, o tipo de coisa que se espera sentir num lugar como este. O cérebro pregando peças. Mas era mais do que isso. Era a impressão de um olhar fixo em suas costas. A certeza de que cada movimento seu era observado por olhos que ele não podia ver. Ele parava, girava rapidamente, varrendo o cômodo com sua luz. Nada. Apenas sombras que dançavam e recuavam do seu feixe, distorcendo-se em formas grotescas por uma fração de segundo antes de desaparecerem. Apenas o silêncio. Mas o silêncio não estava mais completo. Ele começou a notar pequenos sons nas bordas de sua audição, tão sutis que poderiam ser facilmente descartados. Um farfalhar suave no andar de cima, como seda roçando contra a madeira áspera. Ele parou, prendendo a respiração, o corpo imóvel. Ratos. Ou um pássaro que entrou por uma janela quebrada. Tem que ser. Ele continuou, tentando ignorar o ritmo acelerado de seu coração, que agora batia um compasso irregular contra suas costelas. Minutos depois, um rangido lento e deliberado de uma tábua de assoalho vindo do corredor que ele acabara de deixar. Desta vez foi mais claro, inconfundível. Ele congelou novamente, a lanterna firmemente apontada para a porta escura da sala de jantar. A escuridão lá dentro parecia ter se aprofundado, se tornado mais sólida. Silêncio. Nada se moveu. Ele engoliu em seco o som alto em seus próprios ouvidos. É a casa se assentando, é uma estrutura velha de madeira, é normal. As desculpas estavam se tornando mais difíceis de acreditar. A sensação de ser observado intensificou-se, transformando-se de uma suspeita para uma certeza opressiva. O ar parecia vibrar com uma energia latente, uma expectativa. Decidido a confrontar seus medos, ou talvez apenas para provar a si mesmo que era tudo imaginação, ele se dirigiu à grande escadaria. A madeira sob seus pés gemia em protesto a cada passo, cada degrau com sua própria voz de lamento. O corrimão de carvalho estava coberto por uma camada fina e fria de algo que ele não conseguiu identificar. Algo ligeiramente pegajoso e úmido, como condensação. O cheiro de mofo e poeira é mais forte aqui, misturado com aquele outro odor, o de flores mortas, agora mais pungente, quase enjoativo.
Ele subiu lentamente, o feixe de sua lanterna dançando sobre retratos pendurados na parede e moldados em ouro manchado. Eram os rostos da família Blackwood, observando-o de trás de vidro rachado e empoeirado. Homens severos com barbas longas, mulheres com penteados elaborados e olhos vazios, crianças com vestidos de renda que não conseguiam esconder uma melancolia profunda e antinatural. Seus olhos pintados, sem vida, pareciam segui-lo em sua subida. Ele sentia um arrepio percorrer sua espinha. Parecia que eles sabiam por que ele estava ali. Parecia que estavam esperando por ele, juízes silenciosos de sua intrusão. No topo da escada, um longo corredor se estendia para a esquerda e para a direita, forrado com portas fechadas. A escuridão aqui era mais profunda, mais absoluta. O feixe de sua lanterna parecia ser engolido a poucos metros de distância, a luz lutando para penetrar na penumbra. Ele escolheu o corredor à direita. Cada porta que ele passava parecia reter a respiração, cada uma um portal para uma memória apodrecida. Ele podia sentir a história sangrando pelas paredes, as emoções presas na madeira e no gesso. Ele abriu a primeira porta. Um quarto principal, com uma cama de dossel enorme, as cortinas de veludo em farrapos pendendo como algas. Um espelho de corpo inteiro manchado de preto pela idade refletia uma versão distorcida e sombria dele mesmo. Por um momento, ele pensou ter visto algo se mover atrás de seu reflexo, um vulto escuro, alto e fino, parado bem atrás de seu ombro. Ele se virou bruscamente, o coração na garganta. Nada. O quarto estava vazio. O suor começou a se formar em sua testa, frio, apesar do gelo que sentia em suas veias. Ele continuou pelo corredor, o coração martelando contra suas costelas como um punho aprisionado. Cada passo ecoava, cada respiração parecia um rugido. Ele passou por um quarto de criança, onde um cavalinho de balanço de madeira estava no centro do chão, perfeitamente imóvel, mas posicionado como se tivesse acabado de parar. Havia um único bloco de madeira no chão, com a letra E virada para cima. A coincidência o perturbou mais do que ele gostaria de admitir. Ele sentiu uma pontada de tristeza e um medo profundo. O que teria acontecido com a criança que brincava aqui? Ele chegou ao final do corredor. Havia apenas uma porta, ligeiramente diferente das outras, de madeira clara, sem pintura e com uma maçaneta de latão simples, sem o brilho manchado das outras. Parecia mais nova, ou talvez apenas mais usada. Ele hesitou, a mão pairando no ar. Algo naquela porta o chamava, uma curiosidade mórbida que superava o medo crescente. Era como se a verdadeira escuridão da casa estivesse concentrada ali, atrás daquela madeira simples. E foi então que aconteceu. No momento em que sua pele tocou o metal frio da maçaneta, todos os pequenos sons cessaram. O farfalhar, os rangidos, o assobio distante do vento lá fora. Um silêncio absoluto e antinatural desceu sobre a casa. Um silêncio tão profundo que ele podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos, um zumbido baixo e constante. O ar ficou pesado, carregado de eletricidade estática, estalando contra sua pele. O cabelo em seus braços e na nuca se arrepiou dolorosamente. Ele soube com uma certeza aterrorizante e primordial que algo estava prestes a acontecer. Ele puxou a mão para trás, mas era tarde demais. O contato havia sido feito. Do fundo do corredor escuro atrás dele, de onde ele viera, veio um som. Não era um rangido, não era um farfalhar, era uma voz, um sussurro, frio, claro como cristal, e terrivelmente íntimo, como se falado diretamente em seu ouvido, contornando o espaço físico entre ele e a fonte desconhecida. Um som que não tinha eco, que não tinha reverberação, que parecia emanar do próprio ar, da própria madeira, do próprio pó. Elias, o nome dele. O tempo parou. O ar congelou em seus pulmões, transformando-se em cacos de vidro. Não era o vento, não era a sua imaginação. A pronúncia era perfeita, cada sílaba articulada com uma gelada clareza e deliberada. Era uma voz sem gênero, sem idade,
mas carregada com o peso de séculos de solidão e malícia. Ele se virou em um movimento brusco, o tripé escorregando de sua mão e batendo no chão com um estrondo que quebrou o feitiço. O feixe de sua lanterna de cabeça cortou descontroladamente a escuridão do corredor. A luz varreu paredes descascadas, portas fechadas, os retratos com seus olhos vazios e acusadores. Não havia ninguém ali. O corredor estava exatamente como ele o deixara, vazio, silencioso, morto. Mas o som ainda ecoava em sua mente, não como uma memória, mas como uma presença, uma agulha de gelo cravada em sua sanidade. Alguém ou alguma coisa nesta casa sabia seu nome. O eco de Elias se dissolveu no ar denso, mas a dúvida, fria e real, permaneceu. Ele estava sozinho ali? Algumas histórias deveriam permanecer esquecidas, mas este arquivo já foi aberto. Se quiser descobrir o próximo segredo, inscreva-se no Arquivo das Sombras.